O podcast que invocou algo real. O relógio marcava 23h45 quando Léo entrou no estúdio para mais uma transmissão ao vivo do podcast Sobrenatural, Mitos e Verdades. Naquela noite, ele havia escolhido um tema que prometia dividir opiniões: possessão demoníaca. Para ele, tudo isso não passava de superstições e lendas populares. E sua intenção era clara: desafiar o medo das pessoas. Boa noite, ouvintes, disse Léo com a voz animada, ajeitando os fones de ouvido. Hoje, vamos falar sobre um assunto controverso: possessões demoníacas. Mito, realidade, ou só histórias para assustar crianças? Quero ouvir o que vocês têm a dizer. Ele fez uma pausa, ouvindo o eco de sua própria voz no estúdio silencioso. O operador de som, Marcos, deu um sinal de positivo do outro lado da sala de controle. Estava tudo funcionando perfeitamente. Sei que alguns de vocês acreditam nessas coisas, mas eu sou cético. Preciso de provas, e histórias não me convencem facilmente. Então, quem tiver uma história boa, ligue agora e tente mudar minha opinião, provocou Léo, sorrindo para a câmera. Os comentários no chat estavam divididos. Metade dos ouvintes riam, concordando com Léo, enquanto a outra metade o alertava sobre os perigos de brincar com o sobrenatural. Léo ignorou os avisos. Ele estava acostumado a lidar com controvérsias. Ok, vamos atender a primeira ligação. Quem tá falando? A linha ficou em silêncio por um momento, e então uma voz grave e cansada respondeu: meu nome é Carlos. O tom era sombrio, carregado de uma tristeza que parecia ultrapassar a barreira do som. Léo franziu a testa, sentindo uma pontada de desconforto. Bem-vindo, Carlos. Você tem uma história para nos contar? Léo perguntou, tentando manter o tom descontraído. Não sei se isso é uma história, Léo. Acho que é mais um aviso, disse Carlos, pausando como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Léo riu, tentando aliviar a tensão. Aviso? Sobre o quê? Exatamente. Sobre o que você está fazendo agora. Falar sobre isso é perigoso. Ele gosta quando falam dele. Léo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de Carlos pareciam carregar um peso estranho, algo que ele não conseguia ignorar. Ele? Quem é ele? Léo perguntou, tentando soar cético, mas sua voz tremia levemente. Há 3 anos, minha irmã começou a mudar. Começou Carlos, ignorando a pergunta. No início, eram apenas pequenos episódios. Ela falava sozinha enquanto dormia, coisas que não faziam sentido. Eu achei que era só estresse, sabe? Mas depois, começou a ficar estranho. Marcos fez um sinal para Léo, apontando para o vidro da sala de gravação. Uma sombra parecia se mover ali, mas o estúdio estava vazio. Léo franziu a testa, balançando a cabeça como se fosse apenas sua imaginação. Estranho como? Léo continuou, tentando se concentrar na história. Ela acordava no meio da noite, parada na escuridão, olhando para algo que eu não podia ver. Uma noite, eu entrei no quarto dela e a encontrei, flutuando. Houve um estalo no fone de ouvido, seguido de um chiado. A voz de Carlos parecia vir de um lugar distante, abafada por uma estática crescente. Flutuando? Você tá falando sério? Léo forçou uma risada, mas o som saiu nervoso. O operador de som agora olhava fixamente para o canto do estúdio, os olhos arregalados. Eu não queria acreditar, Léo, mas quando ela me olhou, não eram os olhos dela. Eu vi algo que não deveria estar ali. Léo sentiu um nó no estômago. O desconforto estava crescendo, e ele não conseguia mais disfarçar. E o que você fez? Léo perguntou, a voz quase um sussurro. Tentei chamar ajuda. Levei-a para padres, médicos, mas ninguém conseguiu explicar. E então, uma noite, enquanto eu dormia, ouvi a voz dela no corredor. Só que, não era a voz dela. O ar no estúdio parecia ter ficado mais denso. Marcos estava suando, olhando fixamente para o monitor, como se esperasse que algo aparecesse ali. E o que aconteceu depois? Léo perguntou, tentando acelerar a conversa. Eu a encontrei deitada na cama, mas o corpo dela estava contorcido, como se todos os ossos tivessem se quebrado e depois remontado de forma errada. Ela olhou para mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. A linha ficou em silêncio, e então Carlos falou, mas a voz agora parecia diferente, mais profunda,
como se outra pessoa estivesse falando junto. Ele está aqui, e ele vai levar você também. Nesse instante, as luzes do estúdio piscaram. Houve um estrondo alto, e a mesa de som tremeu. Léo e Marcos trocaram um olhar de pânico. Isso foi o quê? Léo gritou, tentando manter a calma. Marcos balançou a cabeça, apontando para o vidro da sala de gravação novamente. Agora havia uma figura ali, alta, magra, com olhos que brilhavam na escuridão. Quem está na sala de gravação? Léo perguntou, sua voz se tornando um grito. Ninguém deveria estar lá. Marcos respondeu, já levantando para correr. O telefone caiu no chão, mas a transmissão continuava. Ouvia-se uma respiração pesada, acompanhada de uma risada suave, distorcida. Ele está com vocês agora, Léo. Você queria uma prova. Não queria. A voz de Carlos se distorceu, agora soando como várias vozes juntas, ecoando pelo estúdio. A figura do outro lado do vidro começou a se mover lentamente em direção à porta. As luzes continuavam a piscar, e o cheiro de enxofre invadiu o ar. Desliguem isso, Léo gritou, mas os botões da mesa de controle não respondiam. A transmissão estava presa, e as risadas continuavam, agora mais altas, ecoando como um coro de vozes demoníacas. A figura atravessou a porta de vidro sem abrir, passando como uma sombra densa. Léo e Marcos recuaram, encurralados contra a parede. Os olhos da criatura eram vazios, como buracos negros. Vocês falaram demais, sussurrou a criatura, sua voz um zumbido baixo e profundo. A última coisa que se ouviu foi o som de um grito desesperado, seguido de um silêncio mortal. No dia seguinte, o estúdio foi encontrado vazio. As gravações, no entanto, estavam intactas. O episódio foi ao ar, e desde então, ouvintes relataram ouvir sussurros e risadas no fundo da transmissão, como se alguém estivesse ainda lá, esperando. Uma semana depois, o episódio viralizou na internet. O vídeo alcançou milhões de visualizações, com títulos como O Último Podcast ao Vivo de Léo, Assista por Sua Conta e Risco, e Transmissão Assombrada ou Golpe Publicitário. Teorias inundaram os fóruns, mas ninguém sabia o que realmente aconteceu no estúdio naquela noite. A polícia não encontrou vestígios de Léo ou Marcos. A única pista era a gravação, e quem assistiu jurava ouvir algo que não deveria estar ali. 2 dias após o episódio, uma nova transmissão ao vivo apareceu no canal, mesmo sem agendamento prévio. Os seguidores, ansiosos e assustados, entraram para assistir. Boa noite, ouvintes, disse uma voz familiar, mas havia algo diferente. A voz era de Léo, mas carregava um tom distorcido, como se 2 vozes falassem ao mesmo tempo. Vocês queriam mais uma prova, não é? Hoje, vamos continuar a história. O chat explodiu com comentários. Pessoas perguntavam se era uma gravação ou se Léo havia voltado. Mas algo na expressão dele na tela fez o sangue de todos gelar. Seus olhos estavam vazios, sem o brilho usual. E atrás dele, a sala estava mergulhada em uma escuridão que não parecia natural. Hoje, continuou Léo, com um sorriso forçado, vamos ouvir outra ligação. Marcos, você está pronto. A câmera balançou como se fosse operada por alguém, mas nenhum rosto apareceu. Só uma risada baixa ecoou pelo estúdio. Léo se inclinou para o microfone. Quem está na linha agora? Ele perguntou. O silêncio durou alguns segundos, e então uma voz feminina respondeu, trêmula e desesperada. Alô? É a Ana. O que está acontecendo? Onde vocês estão? A voz de Ana, uma ouvinte frequente, estava cheia de pânico. Ana, que bom que ligou. Conte para nossos ouvintes o que você está vendo agora, disse Léo, seus olhos arregalados, como se algo estivesse controlando seu corpo. Isso não é engraçado, Léo. Ana gritou. Eu estou na frente do estúdio. A porta está aberta. Mas não há ninguém aqui. Só tem uma escuridão, e algo está me observando. O vídeo tremeu, e o rosto de Léo se aproximou da câmera, seu sorriso grotesco preenchendo a tela. Entre, Ana, estamos todos esperando por você. Houve um som de passos apressados. De repente, a linha ficou muda. O rosto de Léo se contorceu em uma expressão de ódio puro. A diversão está só começando, meus amigos. Vocês queriam uma prova. Agora, vão ter muito mais do que pediram. Uma estática tomou conta da transmissão,
e imagens distorcidas começaram a aparecer. Trechos de Marcos, com o rosto pálido e o olhar perdido, caminhando por um corredor sem fim, sussurrando para si mesmo: "Não consigo sair. Ele não me deixa sair." O vídeo voltou para Léo, que agora estava sentado no chão do estúdio, abraçando os joelhos, balançando-se para frente e para trás, enquanto cantava baixinho uma canção de ninar. "Tudo isso é só um mito, certo?" Ele sussurrou, olhando diretamente para a câmera. "Só uma história para assustar crianças." Uma sombra densa se aproximou dele, envolveu-o como uma neblina negra, e o sorriso de Léo desapareceu. Seus olhos se arregalaram, e ele começou a gritar, mas o som foi abafado, como se estivesse sendo sufocado. O chat estava em pânico. Comentários frenéticos surgiam a cada segundo, pessoas implorando para a transmissão ser interrompida, dizendo que algo estava errado, que aquilo não era uma brincadeira. A sombra se dissipou lentamente, revelando Léo. Ele se levantou, mas seus movimentos eram robóticos, como se algo estivesse o manipulando. "Obrigado por assistirem", ele disse, com um sorriso que parecia mais uma máscara. "E lembrem-se, queridos ouvintes, agora vocês fazem parte da história." A transmissão caiu, deixando uma tela preta. Mas por alguns segundos, o som ainda estava ativo. Uma respiração pesada, seguida de uma risada baixa, e uma voz sussurrou: "Vejo vocês em breve." No dia seguinte, o canal foi deletado. Ninguém conseguiu encontrar Léo ou Marcos, e o estúdio foi fechado para investigação. Mas as gravações foram salvas por alguns usuários e compartilhadas em diversos sites. Aqueles que assistiram ao vídeo relataram coisas estranhas acontecendo. Portas se fechando sozinhas, luzes piscando, e uma sensação incômoda de que não estavam mais sozinhos. Uma semana depois, um usuário anônimo fez uma postagem em um fórum, com um trecho de áudio do último episódio. No fundo, se você aumentar o volume ao máximo, pode ouvir algo assustador. Uma voz sussurrando claramente: "Ele já está aqui. E agora? É tarde demais para fugir." Se você gosta de histórias de terror que vão te deixar arrepiado, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma narrativa assustadora. E se você curtiu essa história, deixe seu like para eu saber que você quer mais contos sombrios e macabros. Não se esqueça de comentar o que achou da história e compartilhar com alguém que adora um bom terror.